Bem-vindos ao nosso canal. No vídeo de hoje vamos trazer a análise do BTCI 11, o BTG Crédito Imobiliário. Trata-se de um fundo imobiliário de papéis que tem algumas características bastante interessantes. Confira em nosso vídeo. E se o vídeo ajudar em seus estudos, fique à vontade para curtir, compartilhar e se inscrever em nosso canal. E vamos começar trazendo as principais posições do portfólio do fundo. A maior posição é o CRI do Casa Shopping, que tem uma participação de 6,6% no portfólio do BTCI 11. Trata-se de um CRI vinculado à operação de um shopping localizado na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro. Cerca de 70 mil metros quadrados de área bruta e 1.000 vagas de estacionamento. A sua indexação é IPCA mais 9,4%. A posição seguinte é um centro de distribuição em Ribeirão Preto, na área de logística, IPCA mais 5,9%. Esse galpão foi adquirido pelo outro fundo do BTG, o BTLG11, que aliás já fizemos vídeo em nosso canal. Fique à vontade para procurar e ver maiores informações sobre esse fundo de logística também. A terceira maior posição é o Coinx, que é uma incorporadora que atua na área residencial na cidade de São Paulo, IPCA mais 6,4%. Seguindo, a gente tem o BTG Shoppings, que ela está lastreada no compromisso de compra do BPML11 com a BR Malls. A gente tem o Gereissat Centros Comerciais, que controla Iguatemi, que é uma empresa listada na Bolsa. Então, esse CRI está vinculado à operação do shopping em Fortaleza, CDI mais 1,3%. O GPA Série 2 são os recebíveis do Grupo Pão de Açúcar, antecipados pelo Rio Bravo no Fundo de Varejo RBVA 11, para arrecadar recursos para aquisição de imóveis. O HBR Multiativos tem IPCA mais 6%. É a Helbor, uma incorporadora com mais de 40 anos, que tem atuação nacional diversificada. O Claritas, ele tem CDI mais 3%, aquisição de galpões logísticos de Ribeirão Preto pelo BTLG11, que a gente já comentou outra operação também. O Nortes, IPCA mais 7,2%, ela é incorporadora para o mercado de médio e alto padrão na cidade de São Paulo. A gente tem a Confrio, que é o CRI Confrio, CDI mais 6%, é uma empresa de logística refrigerada, que opera em 23 unidades no território nacional. E além dessas posições todas em CRIs, as principais, a gente tem também posições relevantes em outros fundos imobiliários, o KNIP11, o XPCI11, principalmente 2% e 2,6% do patrimônio nesses fundos. Trazendo agora uma visão geral do portfólio, então a gente tem 62% dos instrumentos indexados a IPCA mais 7,1%, 4% a IGPM mais 8,4% e 34% a CDI mais 2,9%. Então, 2/3 do fundo é indexados à inflação e 1/3 aproximadamente à taxa de juros. O duration, a maior parte ali, 46%, entre 4 e 7 anos e uma média ponderada de 4,7. A alocação por segmento, o destaque aí é o setor logístico, com 45% do total, seguido por 28% de residencial e 16% em shoppings. E a localização, quase 80% do total, está na região sudeste.
Indo agora para a demonstração de resultados no período, a gente tem aí uma média aí de receita de CRI na casa de 9, 10, 11 milhões de reais. No julho de 23 chegou a 11 milhões. A receita de fundos imobiliários é bem mais baixa e fundos de renda fixa também. Então, totalizando 12.700 de receitas, com as despesas, o lucro líquido ficando em 11.800, né? Por cota deu quase 12 centavos, né? O lucro distribuído na casa de 10 centavos. Lembrando que esse fundo, a exemplo de alguns outros, né? Ele tem as cotas aí perto na casa de R$ 10. Então, diferente da maior parte dos fundos que possuem cotas aí na faixa de R$ 100, né? Pelo menos próximo, né? Então, a decomposição dos resultados, né? A grande parte aí são as receitas desses CRIs. A gente viu no portfólio, pelo menos as principais posições, todas elas estão adimplentes, né? Ou seja, a gente não tem ainda nenhuma posição um pouco mais crítica ali, né? Que demande maior atenção nesse momento, pelo menos. Neste gráfico, a gente tem uma visão da rentabilidade do fundo. Então, o BTCI 11 ele tem um resultado bastante interessante, ficando bem acima do IFIX, né, e o CDI no período. Então, ao longo aí do seu histórico, o fundo tem apresentado um bom resultado. Um outro dado interessante do fundo BTCI 11 é que ele apresenta aí um crescimento bastante importante nos últimos meses, em termos de número de cotistas. Anteriormente, né, ele era o FEXC11, né, e realizou a incorporação do BTCR11. Né? Então, é um fundo aí que está concentrando uma atenção bastante importante ainda de vários cotistas, né? Um crescimento aí mais do que dobrando no último ano. E vamos falar agora da comparação, fazer a comparação do BTCI 11 com outros fundos de porte similar na área de papéis da bolsa. Dividend yield dele 12,7%, não chega a ser dos maiores, né? A gente vê fundos pagando 15%, 16%, mas ele fica ali perto no grupo dos menores. Seu desconto em relação ao valor patrimonial é de 5%, está em linha aí dentro de uma média aí em relação aos outros fundos. Um dado interessante, seu dividend yield em 3 anos cresceu 10%, enquanto tivemos aí vários fundos com queda. Só o VGIR11, que teve um aumento de 35%. Sua liquidez de 2,4 não é a mais alta do grupo, mas é uma liquidez interessante. Seu número de cotistas está crescendo, é o segundo maior da lista. Percentual em caixa de 10,7% é relativamente alto, patrimônio de 1 bi, e a sua taxa de administração é a mais baixa desse grupo, ali em 0,95. Histórico de investimentos, então valorização da cota há 1 a 2 anos teve uma ligeira valorização, mas os dividendos recebidos ficam com um resultado interessante em relação à inflação, mesmo num período mais curto. Então esse é o gráfico de cotação do fundo, né? Chama atenção o fato que ele fez um desdobramento, né, de 1 para 10 no final do ano de 2022, né? Então ele saiu aí daquela faixa de quase R$ 100 indo para quase R$ 10. O fundo está sendo negociado a R$ 9,80 nesse momento, né, com esses 5% de desconto em relação ao valor patrimonial. Então, esse desdobramento acaba sendo interessante porque dá maior liquidez de negociação do fundo, que já é um patamar interessante de liquidez, mas torna o fundo mais atrativo ainda. E vamos agora fechar o vídeo com os principais pontos positivos e negativos para investimento no BTCI 11. E, aliás, aproveite para deixar nos comentários sugestões de próximos fundos imobiliários que você queira ver analisados aqui no canal. Começando pelos lados positivos, os principais CRIs desse fundo estão adimplentes no momento, que é uma boa notícia, considerando aí que temos alguns fundos de papel bastante impactados aí pela situação dos devedores, né? Grande participação do setor de logística, que é um setor que não sofreu tanto assim nos últimos anos. Indexação ao IPCA e ao CDI também dá uma mescla aí nesse momento aí que a gente está começando a descer a taxa de juros.
Rendimento histórico bem acima do IFIX, uma boa liquidez e o desdobramento de cotas ainda ajuda a aumentar essa liquidez e o desconto em relação ao valor patrimonial. Do lado negativo, o dividend yield intermediário em relação a outros fundos similares. Lembrando que no caso de dívidas, né, quando a gente tem dividend yields muito elevados, significa que são dívidas de maior nível de risco, em que o devedor não conseguiu captar o dinheiro em outras opções mais baratas. Então, gera um certo alarme também. E o percentual em caixa mais alto do que outros fundos similares, né? Então, é um percentual que não está investido, alocado, poderia, ao alocar esse dinheiro, poderia melhorar um pouco aí o seu rendimento, né? De maneira geral. E por fim, eu vou deixar aqui uma lista de outras análises de fundos imobiliários e duas recomendações de vídeo. Fique à vontade para consultar. Se não for inscrito, se inscreva em nosso canal.